Bom dia a todos, que a paz de Jesus nos abençoe. O nosso tema hoje é animismo. Nós lidamos com alguns termos técnicos que são usados fora do movimento espírita, que já existiam. Entretanto, no movimento espírita, eles têm uma outra conotação. É o caso, por exemplo, do animismo. O que é o animismo? É um fenômeno produzido pela própria pessoa, pelo encarnado, com suas faculdades espirituais, só que ele não usa os sentidos físicos. Quer dizer, ele está agindo espiritualmente, não através do corpo físico. Então, nós temos exemplos de fenômenos anímicos: telepatia, transmissão do pensamento. Nós não usamos nenhum recurso dos sentidos físicos, estamos agindo espiritualmente. Clarividência. Clarividência não é ver espíritos, é ver à distância e mesmo através de corpos opacos. Como é que pode? Não é com o órgão da visão, não é? É espiritualmente. Ação sobre a matéria, poder agir sobre a matéria. E também a bicorporeidade, quer dizer, aparecer desdobrado, não é? Perispiritualmente. Tudo isso é possível por quê? Graças à ação do perispírito. Nós nos expandimos perispiritualmente. Recapitulando noções que você já tem. Nós somos um ser espiritual. Nós estamos envolvidos por fluidos, que é o nosso corpo perispiritual, e também nós, quando estamos encarnados, agimos através do corpo. Então, nós temos assim um aspecto tríplice também, não é? Mas quando nos expandimos perispiritualmente, nós deixamos de agir propriamente através do corpo. Nós estamos agindo como espírito que somos. O espírito com o seu perispírito. Voltamos a agir com as nossas faculdades espirituais. É isso que produz o fenômeno anímico da própria alma. Não está usando o corpo, está em expansão perispiritual. Eu acredito que assim fica fácil de entender, não é? Mas é difícil isolar esse fenômeno anímico, o animismo, da mediunidade propriamente dita, porque a mediunidade é intermediar espírito, servir de meio para a comunicação dos espíritos. Por que é difícil? Porque justamente aquela possibilidade de expandir-se perispiritualmente é que faz que o médium possa captar a presença do espírito, dar passividade à influência do espírito. Então, como é que nós vamos separar o animismo da mediunidade? Fica meio difícil para nós, não é? Então, não podemos definir com exatidão sempre quando um fenômeno está ou não sendo provocado por um espírito. Por quê? Porque a pessoa se expandiu perispiritualmente porque ela quis? Ou será que um espírito provocou essa expansão? Então, fica difícil definir quando um fenômeno é puramente anímico e quando ele é mediúnico. E a nossa preocupação no meio espírita é exatamente por isso. Nós queremos saber se o médium influiu no fenômeno, quanto ele influiu no fenômeno. E aí nós classificamos o animismo de parcial ou total. Vamos ver inicialmente a comunicação parcialmente anímica. O que acontece? O médium mistura inconscientemente parte dos seus pensamentos e sentimentos com os do espírito comunicante. É isso que acontece. Veja, inconscientemente. Esse animismo parcial é inevitável por quê? Ora, o médium é o canal das manifestações, da mensagem. Há uma canção popular que diz: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O médium é o intermediário.
alguma coisa dele vai junto com a mensagem, não é? Entretanto, é pouca coisa. Às vezes é um jeito de falar, uma entonação de voz, são coisas poucas, né, que interferem. Nas primeiras manifestações através de um médium, quando ele começa a dar passividade, às vezes nós podemos nos confundir e pensar que é animismo uma coisa interessante. Eu li isto num livro, gostei demais e assimilamos para as nossas aulas. O médium é novato e ele começa a dar comunicações. E as comunicações parecem muito com ele, o modo dele, o jeito dele, as ideias dele. E se nós não tivermos cuidado, às vezes vamos rotular o médium de anímico. É dele mesmo. Calma, ele está apenas exercitando, começando. E muitas vezes um espírito amigo, muito afim com ele, é que está dando as comunicações. Por isso parece bastante com ele. E quando mais tarde esse médium estiver realmente em trabalho, aí ele recebe espíritos diferentes, aí nós notamos, não é produção dele. Então foi bom sermos previdentes e não rotularmos logo de anímico. A semelhança era entre o espírito que atuava muito próximo a ele, certo? Agora vejamos o outro aspecto, uma comunicação totalmente anímica, quer dizer, tudo veio do médium, não veio nada de espírito nenhum. Olha, o médium entra em transe mediúnico. Não, ele não entra. É anímico? Se é anímico, é da própria alma, é dele mesmo. Então ele não entra em transe mediúnico. Ele não está sob influência de outro espírito, não está. Então o que aconteceu? Ele adentrou o seu próprio mundo íntimo, ele espírito, e manifesta o que é que ele encontrou lá. Pode ser que para nós pareça que ele está diferente do seu comum, agindo diferente, falando diferente, mas é porque ele está falando daquilo que ele encontrou dentro dele, profundamente, não é? Os seus conteúdos mentais inconscientes. Ele está fraudando? Não, ele não está fingindo, não está fraudando, não está querendo enganar, não. Nós vamos ver alguma coisa que pode ser, então, a manifestação totalmente anímica. Como resultado de uma sugestão, de uma impressão que o médium recebeu. Quando desencarnou Elis Regina, a cantora célebre, muita gente começou a receber Elis Regina. Não era fraude, era um fenômeno anímico, a pessoa se impressionou, a pessoa viveu muito, sentiu muito. Então, a hora em que está calmo na reunião mediúnica, se à noite diminuíram a luz, não é? A pessoa então voltou-se lá para dentro. E o que é que ela encontrou? Encontrou a emoção, a tristeza, a situação da Elis Regina, certo? E falou. Então, foi um fenômeno totalmente anímico. Não havia o espírito da Elis Regina ali. Não havia um outro espírito se comunicando, não é? Claro que nós vamos procurar corrigir e orientar fraternalmente esses médiuns. Por isso é que a gente pede à pessoa, no dia da reunião, pelo menos, não assista a filmes como A Hora do Espanto, ou alguma coisa que impressiona você muito. Acontece um desastre na rua e você vai lá querer espiar. Se você for ajudar, tudo bem. Mas se for só por curiosidade, a pessoa médium é muito sensível, é própria para isso, para sentir bastante. E olha aquele desastre, a pessoa, como estava. E à noite, na reunião, ela vai dar a comunicação da pessoa acidentada, certo?
E não é impossível que um médium capte de um acidente a entidade, a criatura que estava lá, acidentada, desencarnou. Não, não é impossível. Mas que a gente não estimule isso, porque aí teremos a dúvida, né? Da sugestão anímica. Eles chamam isso de personificação, quer dizer, fazer uma pessoa. Né? E se for uma comunicação como de um espírito em sofrimento? Bom, aí nós temos, no livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 22, Emersão do Passado. Muito interessante. Uma senhora que estava recebendo assistência, e em certas horas ela se manifestava mediunicamente, e no meio da reunião ela começa a dizer: oh, que sofrimento, por que permitem uma coisa assim? Que crueldade, essa lâmina no meu coração. Ela começou a viver uma situação realmente acontecida lá no passado, noutra encarnação. Por que ela começou a sentir? Porque no ambiente estava próximo um espírito ligado àquele acontecimento. E diante dela, espiritualmente, vendo, percebendo a presença do desafeto, ela desencadeou todas as lembranças. Ela foi para o passado emergiu nela, não é? André Luiz comenta, né, que ele com o outro companheiro estavam observando e não havia nenhum espírito se comunicando através dela. Era só ela mesma. E, entretanto, ela podia dizer: ajude, me ajude. Porque ou então, ajude a ela, ajude-a. Ela está sofrendo muito. Neste ponto, nós tivemos uma experiência verdadeira aqui na Casa Espírita. Nós estávamos acolhendo uma jovem, forte, bonitona, bem jovem, uns 15 anos, 16. Nós estávamos procurando ajudá-la. E ela dava assim uma comunicação. E chorava muito e dizia: ajudem, ela está sofrendo muito, ela está sofrendo muito. A primeira reunião, nós alentamos, dissemos, asseguramos, pensamos que era uma entidade que pedia ajuda, né? Eu disse: ajudaremos, pode ficar tranquilo, confiança em Deus. Falamos assim, uma, duas, na terceira reunião, tocou uma campainha lá dentro em mim, não é? Que coisa interessante, se fosse realmente um fato, já estaria sendo encaminhado, solucionado. Aí eu me perguntei: será que não é da própria jovem? Porque quando ela se expandia perispiritualmente, transcendia um pouco o corpo, ela falava como se fosse uma outra pessoa e pedia ajuda. Quando uma pessoa está em sonambulismo, ela se refere ao corpo assim: ele tem sede. Porque o espírito não tem sede, o que tem sede é o corpo. Não é interessante isso? Então, expandida perispiritualmente, ela dizia: ela sofre muito, ajudem, certo? Era um fenômeno anímico. Aí a gente procurou ajudar a moça, não precisando daquela expansão como se fosse uma comunicação mediúnica. Então, André Luiz coloca nos Domínios da Mediunidade esse episódio e a gente teve uma experiência na vida comum, não é? Sobre essa situação da pessoa se manifestar totalmente anímica. Não havia espírito nenhum ali para influir sobre ela, mas ela expandia o seu mundo íntimo. Às vezes essa comunicação é como um espírito que tem melhores condições que o encarnado. Mas é anímico também. E como foi isso? Às vezes a pessoa nesta encarnação está numa situação que não pôde estudar, que não tem uma expressão social,
Então a pessoa está meio tolhida, inibida. Entretanto, quando vem aquela expansão perispiritual, ela toma contato de novo com os seus cabedais de antes. E às vezes a pessoa tem condições melhores. Então, parece que é um espírito superior ao médium que se está comunicando. Mas não, é ele mesmo, não é? Ele recupera conhecimentos que estavam esmaecidos ou limitados pela influência do corpo. O corpo não permite nós mostrarmos tudo o que somos. O corpo é a ponta do iceberg. Quer dizer que lá por dentro nós temos muitas vivências de muitas vidas, não é? Se ocorrer isso, de haver uma comunicação totalmente anímica, mas são palavras boas, são conceitos bons, está adequado, nós podemos aproveitar essa produção. Mas nós não vamos querer que ela se perpetue. Porque qual é o nosso objetivo na reunião mediúnica? O intercâmbio com o plano espiritual. Porque a pessoa, nós poderemos conversar com ela a qualquer momento, não é? E nós notamos, inclusive, que se a gente der campo de atividade para a pessoa no grupo, ela perde aquele costume de entrar dentro de si mesma quando está no momento da reunião, né? Porque ela já sente que tem a sua oportunidade, ela se desinibe, ela participa, então ela perde aquele aspecto de só quando está no escurinho, quando está no silêncio, quando está na hora de falar alguma coisa, então aí ela apresenta a sua possibilidade. Como reconhecer a produção anímica? Como nós vamos reconhecer? Ora, analisando as comunicações obtidas. Olha como é importante a análise das comunicações. Não é só na reunião os médiuns se comunicarem. Não. Nós vamos querer saber o que é isto, o que falou. É bom, vamos aproveitar, vamos perguntar alguma coisa, né? Temos que analisar as comunicações. No caso da comunicação anímica, como é sempre o médium e não são outros espíritos, vai haver repetição dos estados e das personalidades apresentadas. Vai ser sempre o mesmo estilo. Gosto de comparar assim. Na televisão assistimos novelas ou filmes. E o mesmo artista, em cada novela ou filme, ele se apresenta de um modo diferente. Penteado diferente, roupa diferente, maquiagem diferente. Mas nós sabemos que é ele mesmo. Nós reconhecemos o artista. Sabemos que ele está interpretando. Então acontece isso com o médium anímico. Ele pode dizer que é isto, que é aquilo outro, mas a gente está reconhecendo no que ele fala, nas ideias, está reconhecendo que é ele mesmo. Por isso é que precisa analisar. Outra coisa que podemos fazer é percepção fluídica. No segundo ano nós não aprendemos que a gente sente os fluidos emanados pelos espíritos e pelos fluidos emanados a gente reconhece se é um espírito bom, se é um espírito sofredor, se é um espírito adversário, não é verdade? Então, vamos analisar os fluidos ao redor daquela pessoa. Porque se houver outros espíritos, os fluidos serão diferentes. Não é? É um dos meios que nós temos. Quando a gente não sente presença de um espírito outro, mas é sempre o mesmo tipo fluídico do médium, então a gente já fica com aquela interrogação. Às vezes a equipe de uma reunião mediúnica, diante de um caso que está meio em dúvida, um pergunta para o outro: você já atendeu manifestação com aquela pessoa? Como sentiu? Sentia algum clima diferente? Não é? Procuramos cotejar as nossas percepções. Outra coisa que podemos fazer é tentar a vidência.
se temos um médium vidente, ele vai tentar observar se há ou não um espírito ao lado da pessoa se comunicando com ela. É uma ajuda também. Nada disso é perfeitamente conclusivo, né? Porque a vidência pode enganar muito. Às vezes não se vê o espírito junto à pessoa, mas às vezes ele está irradiando. Há uma ligação entre eles, telepática. Então, não podemos dizer, mas não vimos nenhum espírito perto dele. E daí? É uma indicação, é mais um dado, mas não é conclusivo só por si. Como é que nós vamos fazer para ensejar o mínimo de animismo? É interessante que nós estamos falando de animismo e alguns de vocês estão preocupados. Mas é sempre assim. O médium que não é anímico se preocupa. O que é anímico nem se dá conta. Certo? Então, por favor, não fiquem assim preocupados e se inibindo. Vai ver que eu não sou médium, vai ver que isso é anímico. E segura. Não segure não. A torneira tem que jorrar água para nós podermos avaliar a qualidade da água. Se vocês não dão comunicações, nós não podemos avaliar a qualidade, se sim ou se não. Então, neste nosso trabalho, que ainda somos uma escola, estamos ainda aprendendo, exercitando. É muito pouco tempo para o trabalho de um médium se aprimorar, não é? Então é hora de deixar jorrar. E ouvir depois as análises, as orientações. Se nós não queremos o animismo na prática mediúnica, nós vamos procurar que a nossa reunião tenha um clima espiritual sereno e equilibrado. Por que a gente faz o preparo da reunião? Por que a gente orienta? Calma, né? Vamos pensar só agora no amor ao próximo, no amor a Deus, não é? Vamos deixar tudo lá para fora, vamos fazer o nosso momento de intercâmbio espiritual, de elevação da alma. Fazemos a leitura preparatória, não é? Acalmando os pensamentos, levando para um bom rumo. Por que nós fazemos isto? Nós sabemos que o fenômeno mediúnico exige o nosso alheamento do mundo corpóreo e é o nosso entrar no nosso mundo espiritual, mas um mundo espiritual que esteja pacificado, sereno. É por isso que nós sempre recomendamos a todos nós, mas aos médiuns especialmente, que não agitemos a nossa mente com milhões de coisas antes da nossa reunião. Mas a gente tem que viver, é verdade. Mas a gente pode viver um pouco mais sereno. Há dias que nós estamos mais agitados. No dia da reunião mediúnica, pelo menos, vamos ver se a gente não se irrita, não sobe a serra, não é? Se a gente não se desgasta, se a gente não lê coisas indevidas que atulham a mente. Vamos ver se nós chegamos à reunião com a mente mais serena possível. E quando nós observamos o trabalho do médium, aí nós vamos orientar e corrigir. Orientar e corrigir não quer dizer criticar, não quer dizer agredir, não. Aquele médium totalmente anímico, que é só dele, não tem nada de espírito, nós vamos orientar para evitar isto. Porque nós queremos trabalhar aquele trabalho como um médium, um intermediário. A nossa reunião é de 1 hora, uma vez por semana. E justamente nessa hora, nessa vez por semana, nós vamos estar ouvindo a própria pessoa. Ele não vai ter uma comunicação com o plano espiritual. É a oportunidade da comunicação com o plano espiritual, não é? O parcialmente anímico, nós vamos aceitar, mas vamos orientar, como se diz popularmente, não colocar a colher torta, né, na conversa. Deixa o espírito.
Às vezes o médium fica preocupado até com o que o espírito está falando. Só deve evitar palavrões, só deve evitar excessos na movimentação, mas deixa o espírito dizer. Se ele está contente ou descontente, se ele está com raiva, ele precisa dizer para a gente conhecer o espírito. Então não mude isto, não é? Deixa que o espírito se comunique. Porque esse animismo parcial não vai prejudicar e invalidar a manifestação do espírito comunicante. As palavras às vezes são as suas, são aqueles termos que você costuma empregar, não tem importância. Mas com os mesmos termos, o que é que você diz? Isso é do espírito. Tudo bem, vamos aceitar então. Agora, como é que a gente pode corrigir e orientar fraternalmente? Uma das coisas é fazendo uma aula como esta. Porque não se está chegando junto à pessoa e dizendo para ela, pessoalmente, o que achamos do seu trabalho. Poderíamos fazer isso, mas as pessoas às vezes se traumatizam, são muito suscetíveis, ficam desarvoradas. É impressionante, deveria, né, reconhecer isso com naturalidade, mas não. Uma das coisas que a pessoa pensa é: você acha que eu estou fingindo? Você acha que eu estou fraudando? Não é. Nós não pensamos isso da pessoa. Então é muito delicado falar pessoalmente. Aulas assim gerais, mas se não modifica, se não se consegue um resultado melhor, nós vamos ter de conversar com a pessoa particularmente, não é? Imaginem, já houve no passado coisas de dirigentes dizerem assim de público: isso é animismo, você é anímico. Olha que absurdo, não é? Não respeitando a criatura, marcando-a ante os demais. Não, conversa particular, fraterna, esclarecedora, não é? É assim que nós podemos corrigir e orientar aqueles médiuns que apresentem animismo. Falta examinar ainda um fenômeno que é anímico. É anímico. É da própria alma. Comunicação de vivos. Quem aqui já não ouviu falar de comunicação de vivos? Todos já ouviram? Mesmo? É conhecido esse fenômeno? É porque a gente comenta nas aulas, né? Preparatórias. Não dizer logo, você desencarnou, porque às vezes a pessoa está num estado especial, desdobrado à distância. Isto nós aprendemos não só nos livros, não só como se fosse assim, teoricamente. Eu conto sempre um fato verídico que infelizmente aconteceu quando eu ainda não tinha muita experiência. Então a gente não documenta as coisas, não é? Mas aconteceu comigo mesma. Naquele tempo, as nossas reuniões lá na sede eram pequeninas, pouco público, umas 10 pessoas, e geralmente alguém da diretoria abria a casa, abria a secretaria, atendia as pessoas, atendia telefone, fazia inscrição de sócio, dava a entrevista, atendia os casos que apareciam, que eram pouquíssimos, e depois dirigia a reunião. A mesma pessoa fazia tudo numa noite. E uma dessas noites era eu a encarregada, eu estava lá. E na escadaria apareceu assim um senhor, porque uma parte a gente não vê, né, quando está subindo a escada. Ele chegou ali, era um senhor ruivo, de cabelos crespos, não era alto não, e ele pôs assim a cabeça e ficou olhando. Como eu estava ali, eu me aproximei: pois não, podemos atendê-lo, alguma coisa que deseja? Ele disse: eu estou procurando Terezinha. Naquele tempo eu tinha o D no nome, Terezinha de Oliveira. Eu disse: sou eu. É você? Ele era um senhor, não um idoso, mas era um senhor, eu era muito jovem ainda, né? É você? Sim. Pois não, estou ao seu dispor, por que está me procurando?
é que você se comunicou lá no nosso centro. Eu arregalei os olhos. Eu não conhecia isso? O que é isso? Esse homem estranho aí vem falando um absurdo desse, que eu me comuniquei lá no centro deles, né? Eu não sabia de comunicação de vivos, não é? Fiquei meio parada, meio reticente, cautelosa. Ele disse, você trabalha, você é professora? Eu disse, sou, mas não leciono. Eu sempre respondia assim, porque realmente eu tinha o diploma de professora, mas eu não entrara na carreira profissional. Professora eu não era, né? Eu trabalhava na prefeitura, então eu dizia, sou, mas não leciono. Ele disse, exatamente como você falou lá na reunião. E o que eu falei? Ele disse, você fez uma pregação, você falou sobre o Evangelho, falou sobre a doutrina. E eu fiquei muito passada, é isso que eu digo, eu era inexperiente. Era o caso de perguntar qual é o nome do centro, onde foi, né? Mas não, eu estava estupefata, eu estava atônita com aquilo. E fiquei meio sem graça, meio parada. Ele disse, obrigado, era só isso que eu queria saber, eu vim aqui para verificar. Boa noite. E foi embora. Certo? Então eu tive a confirmação de que nós podemos, quando estamos dormindo, em repouso, nos desdobrarmos e irmos à distância. E não precisa ter, não é uma pessoa de qualidade para isso, não é um fenômeno comum, certo? Por isso que na casa espírita, ao atender as comunicações que se dão através de médiuns, nós não dizemos logo, você morreu, você desencarnou. Aí a gente brinca e diz assim, se a pessoa não estava desencarnada, desencarna de susto, né? Bem, então comunicação de vivos é um fenômeno realmente já constatado. É o espírito de um encarnado que em desdobramento exerce influência sobre outra pessoa que é médium. Pode então utilizá-la como médium, às vezes só influencia e às vezes comunica-se através da pessoa. Nós temos isso em Allan Kardec. Olha o que ele diz. A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade, recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disto nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que a chameis. São combinações naturais. É o espírito que deseja e encontrou uma possibilidade de se comunicar. Porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, ao tempo de Kardec eles faziam evocação, né? Atualmente nós não fazemos, não chamamos nominalmente espírito. Não estamos em pesquisa, nós estamos apenas no serviço do amor, né? Entre os espíritos que evocais, alguns há que estão encarnados na terra. Eles, então, vos falam como espíritos e não como homens. A pessoa está desdobrada. Ela fala como espírito que ela é. E não como pessoa encarnada, a personalidade da pessoa encarnada, não é? Por que não se havia de dar o mesmo com o médium? O médium também pode se desdobrar, ir à distância e se comunicar, certo? Não é usual, não é costumeiro, mas o fenômeno se dá. Nós achamos que é um fenômeno espírita, porque para Kardec, sempre que é o espírito que está agindo, é um fenômeno do espírito, é um fenômeno espírita. Aksakov, que foi um estudioso russo, ele diz que é um fenômeno anímico, porque ele acha que quem está agindo é uma alma, é um espírito encarnado, não é um desencarnado. Então ele acha que é da alma. É da alma, mas é através de outro. Tem duas pessoas, não tem só um. No fenômeno anímico é só um. Só ele que fala, ele que sente, ele que manifesta, ele que pensa. Então é anímico. Agora, se ele está se comunicando através de alguém, aí já é mediúnico. Tem um intermediário no meio, não é?
Mas é uma questão assim, não tem importância o nome que a gente dê, não é? Desde que entendamos o que é que estamos falando. Eis aí, nós falamos de animismo e nós sabemos que esta aula causa, assim, em algumas pessoas, será que eu sou anímico? Será que o que eu estou dizendo, falando, escrevendo é meu mesmo? Não fiquem preocupados com isso. Nós estamos em aprendizado, em triagem, em desenvolvimento. Então vamos deixar acontecer. E a equipe vai prestar atenção nas manifestações e, se for necessário, aconselhará a cada um de vocês, certo? Mas, por favor, é aquela mesma questão do louco, não é? Diz que quem não é louco diz assim, será que eu estou ficando louco? Mas quem é louco nunca se pergunta isso, ele não sabe, ele não acha. E justamente acontece o mesmo em relação ao animismo. A pessoa que é um médium anímico nem se dá conta. E aqueles que não são ficam encucados, preocupados. Então nós pedimos a vocês, temos que fazer essa aula, porque senão vocês nunca saberiam. Houve uma ocasião, por exemplo, que parapsicólogos disseram que o que se passava num centro espírita eram todos fenômenos anímicos, eram problemas de sugestão, disso, daquilo, outro. Eles têm razão que existe essa possibilidade, mas nós sabemos que existe também o fenômeno de intermediar espíritos, mediúnico. Nós não ignoramos o animismo, nós conhecemos, sabemos dele, mas estamos vendo a comunicação dos espíritos, que é muito diferente do animismo, não é? E se a gente não contar para vocês, e se um dia vocês escutam essa explicação, vocês vão dizer, vai ver que era tudo anímico, certo? Então, para um terceiro ano, nós temos que abrir esse conhecimento para vocês. Nós sabemos da existência, da produção da própria alma, mas nós sabemos também que os espíritos, nossos irmãos, que vivem num outro plano de vida, podem se comunicar através das pessoas que entre nós são médiums, servem de intermediários entre os dois planos da vida. Isso aí, obrigada.